Salve galera, Simões aqui na área. Vamos lá para esse mais um vídeo, mais um tema. Esse vídeo é uma parte 2 daquele outro vídeo que a gente falou sobre importância do volume, tá? Então se você não assistiu esse vídeo aqui, eu recomendo que você vá lá, assista. Os dois vídeos eles são complementares um ao outro. Não necessariamente você precisa assistir nessa ordem, beleza? Então, se você não assistiu, não tem problema. Pode assistir esse daqui primeiro, depois você vai lá e assiste o anterior. Mas evite assistir só um deles, porque os dois têm informações que se complementam e cada um deles sozinho provavelmente não vai resolver o seu problema, beleza? Se você veio para esse vídeo aqui, eu assumo que você quer aumentar o seu volume e aqui eu te dou excelentes motivos para fazer isso e com esses motivos você vai ter mais motivação e assim vai ficar muito mais fácil executar qualquer planejamento. Lembram, né, que a gente falou sobre planejar e executar, ok? Então agora a gente vai para execução, beleza? Se você está aqui, eu também automaticamente vou assumir que você já é lucrativo ou que você pelo menos está empatado, tá? Ou pelo menos você está empatado nos buy-ins que você já joga. Se não for esse o caso, reduza os seus buy-ins para cumprir com o que vai ser proposto nesse vídeo aqui. Beleza? Se você está nos buy-ins iniciais e não tem para onde diminuir os seus buy-ins, eu recomendo que você não se preocupe tanto com o volume agora, se você ainda não é lucrativo, e vá atacar em outras frentes, principalmente no estudo, tá? Na procura de conteúdo de qualidade, e tudo isso eu vou falar em um vídeo que deve, provavelmente, se você estiver assistindo isso semanas depois da gravação desse vídeo, vai ter aí na própria playlist, se você não estiver vendo pela playlist, vai ter um link para playlist aqui na descrição. E vai ter mais para o final da playlist, vai ter um vídeo falando sobre isso, sobre como estudar no começo da carreira, como estudar se você não está em um time, se você não tem acesso a cursos, beleza? Se no momento que você estiver assistindo esse vídeo sobre como estudar não estiver na playlist ainda, espere algumas semanas, porque em breve ele vai estar lá, e eu tô separando bastante tempo para gravar esses vídeos para ir alimentando essa playlist, beleza? Bom, vamos lá então. Assumindo que você é lucrativo ou pelo menos empatado nos buy-ins que você joga atualmente, você vai para essa parte prática aqui, e a ideia é que esse vídeo seja bem objetivo e seja bem rápido também. E nessa parte prática nós vamos seguir esse passo a passo aqui, e eu quero explicar um pouco melhor cada um deles, tá? Quero deixar de uma forma bem clara para vocês conseguirem seguir isso daqui literalmente a partir de hoje, a partir de agora, beleza? O primeiro passo, então, vai ser o seguinte: nós vamos calcular, olha só, deixa eu fazer assim, nós vamos calcular a nossa capacidade de volume por hora, beleza? E como que primeiro, por que é importante a gente fazer isso? Pensa comigo, num dia que você runa mal, você cumpre uma determinada quantidade de jogos em menos tempo. E no dia que você runa bem, você demora mais tempo. Então você vai sentir que no dia que você runa bem, você vai estar trabalhando mais, sabe? Se você colocar uma meta de número de jogos por dia, às vezes tem aquela situação em que você tem um call close que você pode dobrar, mas que está numa situação de semi e você não quer arriscar seu torneio. Mas, se você for eliminado, você conta como um jogo feito e você abre o próximo. Percebem que tem um certo conflito de interesses aqui? Porque ao mesmo tempo em que você quer fazer alto volume, você também quer ser lucrativo, beleza? Então, eu recomendo a gente parar de pensar em número de jogos e pensar em número de horas, para efeito de planejamento. Beleza? Então não importa quantos jogos você fez naquele dia específico, porque isso também depende de variância, e importa você programar aqueles fatores que você consegue controlar. Quantas horas de grind você faz no dia é uma coisa que você consegue controlar. Número de jogos, no curto prazo, não. No longo prazo, sim. Então nós vamos criar ou calcular essa relação entre número de jogos e número de horas, beleza? Como que a gente vai fazer isso então? Olha só, todo grind você vai anotar começo e término da sessão. Ok? Começo e término da sessão, pega o valor total, por exemplo, minha sessão deu 1h30. Nessa 1h30, eu fiz 12 jogos. Então, qual que é a média aqui? 8 jogos por hora, beleza? Uma sessão de 2 horas, eu fiz 18 jogos. Qual que é a média? 9 jogos por hora, ok? Quando fizer pausas curtas, isso aqui é importante, tá? Principalmente para a galera do Sitting Go, galera do MTT não vai precisar disso aqui. Mas enfim, ó, quando fizer pausas curtas, não contabilizar... Vamos colocar assim, não pausar o tempo. Então, digamos que eu fiz uma sessão de 2 horas, fiz uma pausa de 10 minutos para ir tomar uma água, para ir no banheiro, para tomar um café, e depois eu fiz uma outra sessão de 50 minutos. Então, eu fiz 2 horas, fiz 10 minutos de pausa, fiz 1h50. Eu vou contar aqueles 10 minutos também, ok? Porque são 10 minutos que eu não fiz outras coisas, eu não aproveitei esse tempo. Esse tempo me custou, esse tempo faz parte do custo do poker. É como se fosse um tempo de deslocamento, tá? Eu não precisaria fazer essa pausa se eu estivesse fazendo outra coisa, ok? Então, pausas curtas, você vai continuar
contabilizando esse tempo nas suas anotações. Quando fizer pausas longas, pausar o tempo, ou pausar a contagem do tempo, né? Vamos colocar assim. Contagem do tempo quando? Nós vamos pausar a contagem do tempo quando nós fizermos alguma coisa útil ou construtiva. Por exemplo, você estava com sono e você percebeu assim, eu preciso tirar uma soneca de 2 horas e aí depois eu volto e faço outra sessão. Você não vai contabilizar essa soneca, esse tempo de soneca, até porque essas 2 horas você vai dormir menos na parte da noite. Você adiantou alguma coisa ali, sabe? Ou você fez uma pausa, não quis continuar registrando e aí você foi ler um livro, tá? Por exemplo, você foi fazer qualquer coisa que não tem nada a ver com poker, ou foi estudar. Enfim, você aproveitou o tempo. Então, vamos colocar assim, aproveitar esse tempo. E nós não vamos pausar a contagem do tempo quando... Vamos lá. Quando nós não aproveitarmos, né? Quando você não aproveitar esse tempo, ou quando a pausa foi feita apenas em função do grind, ok? Então eu fiz uma sessão de 2 horas, terminei e fui ler um livro. Eu vou contar o tempo dessa pausa? Não. Eu voltei, fiz mais uma sessão de 2 horas, parei as inscrições, fui pra academia, fui treinar. Vou contar esse tempo? Não, não vou. Aí voltei, fiz uma pausa, aliás, voltei, fiz uma sessão de 2 horas, já são 6. Aí fiz uma pausa de 5 minutos para ir ao banheiro e depois voltei. Eu vou contar essa pausa? Eu vou continuar contando sim, eu não vou pausar o meu tempo de contagem. Então você pode anotar o horário, você pode colocar um cronômetro em algum lugar, alguma coisa assim, mas é importante você anotar começo e término da sessão, ok? Deixa eu apagar tudo isso aqui para não poluir, acho que deu para entender essa dinâmica das pausas, né? E depois, ao final do dia, você vai somar todas essas sessões e vai somar tanto o número de jogos, né, como a duração da sessão, beleza? Das sessões. Então, digamos que ao final de um dia, eu fiz uma sessão ali de 2 horas, outra sessão de 2 horas e meia, outra sessão de 1h30 e outra sessão de 2 horas. É bastante, né? Acho que a maioria de vocês não vai estar fazendo tantas sessões assim. Então aqui deu 6 horas de grind. Digamos que aqui eu fiz 15, tá? Aqui eu fiz, vamos pensar, 20. E aqui eu fiz 13. Eu já coloquei os números de propósito aqui que eu acho que vai dar certinho. Nós estamos falando de 15, 20, 35, 48. 48 jogos em 6 horas. Vai dar, acho que 6, né? Não, 4. 8. Então eu fiz, depois desse processo aqui, eu tirei a média e eu cheguei à conclusão de que eu faço média de 8 jogos por hora. É interessante vocês fazerem essa conta para amostragens maiores, beleza? Então você anota em um dia, vai somando, coloca numa planilha, vai somando as suas sessões, ou pode ser por dia, o tempo total das sessões e o número total de jogos. Quando você tiver ali pelo menos uns 100 jogos de Sitting Go, para MTT precisa bem mais, vamos colocar assim, 200 jogos para Sitting Go, 600 jogos para MTT, aí você pega e soma tudo isso e tira uma média, beleza? A minha média de número de jogos, na verdade, como eu estou jogando MTT, eu faço de um outro jeito, e aí eu recomendo vocês fazerem isso também, que a gente vai anotar 3 coisas. Início das inscrições, término das inscrições, tá? Término das inscrições e final do grind, ok? Que normalmente você se inscreve e você vai ficar algumas horas até o final do grind. Eu sei que eu tenho... Deixa eu completar com alguns dados aqui. Imagina que você começou ali meio-dia as inscrições, terminou às 4 e o final do grind foi às 7. Então você fez 7 horas de grind. Você fez 4 horas de inscrições, 7 horas de grind. Tem uma diferença aqui de 3 horas. Depois de um tempo, você pode ir tirando essa média das diferenças. Você pode tirar essa média para saber mais ou menos quanto tempo costuma terminar o seu grind depois que você termina as inscrições. Relembrando, isso daqui para MTT, beleza? Então, tudo isso daqui a gente pode tirar uma média do mesmo jeito que a gente fez com os jogos de Sitting Go. A diferença é que nós não vamos fazer uma relação entre volume de jogos por hora de grind, mas sim por hora de inscrições, ok? Então aqui eu tenho 4 horas eu fiz 4 horas de inscrições, digamos que eu fiz 30 jogos, 32 para ficar exato, tá? Digamos que eu fiz 32 jogos em 4 horas de inscrição. Então eu fiz, vamos colocar um número menor aqui, fiz 24 jogos em 4 horas, então eu fiz 6 jogos por hora. Aí no dia seguinte comecei o grind um pouco mais tarde, me inscrevi também até as 4, tá? Demorei, sei lá, 4 horas, tá? Do fim das inscrições até o final do grind, demorei 4 horas, fiz 3 horas de inscrições, tá? E isso deu um total ali de... Isso deu um total, digamos, de, sei lá, 20 jogos. Então aqui eu fiz, vamos colocar 21. Então aqui deu uma média de 7 jogos por hora de inscrição. Aqui, inclusive esse número tem que ficar aqui para baixo, né?
aqui deu uma média de 6 jogos por hora de inscrição. Mas basicamente você vai anotando esses dados aqui, tá? Hora que você começa as inscrições, hora que você termina, hora final do seu grind e número de jogos. Quando você tiver volume suficiente, quando você tiver uns 20 dias de grind, no mínimo, em MTT, aí você soma a duração, a quantidade de horas de inscrição, nesse caso aqui foram 4, né? Ah, Maria, cara, ele... Vamos lá. Ele tá formatando isso aqui como se fosse uma tabela, né? Tá bom. Então aqui eu fiz 4 horas de jogos de inscrição, aqui eu fiz 3 horas de inscrição, aqui 24 jogos para 4 horas, 6 jogos por hora de inscrição, e aqui 21 jogos para 3, 7 horas, enfim. E você vai somar isso daqui, vai somar o número de jogos, e você vai saber quantos jogos você faz por cada hora de inscrição. A minha média é 9. Eu faço em média 9 jogos por cada hora de inscrição, ok? Quanto mais horas de inscrição eu faço no dia, maior é essa média, porque normalmente na primeira hora eu não consigo completar todas as telas. Eu pego um pouco mais leve, eu ainda tô entendendo como que vai ser aquele dia de grind, eu não sei se eu vou muito longe ou não, então eu piso com um pouco mais de cuidado na primeira hora. Eu sou assim. Então a gente tem que se atentar para isso também. Aí você vai percebendo que se você faz sessões mais longas, você consegue aumentar essa média de jogos por hora. Isso é bom. Então eu vou jogar menos dias por semana e sessões mais longas, assim eu aproveito melhor o meu tempo. É como eu faço. Agora, se você percebe que depois da terceira hora de inscrição você já tem que jogar menos telas, então não faz sentido fazer sessões muito longas. Ao contrário, você vai querer fazer só as suas 3 horas de inscrição por dia e aí você faz mais dias por semana, ok? Então a gente vai anotar... Enfim, vocês sabem como fazer, qualquer coisa volta aí no vídeo, tá? Mas o primeiro passo é esse, calcular sua capacidade de volume por hora, parar de pensar em jogos e pensar em horas, ok? E aqui a gente já vai começar a fazer o seguinte, qual sua meta de jogos? Antes disso, quantos jogos você fez mês passado, ok? Quantos jogos você fez no melhor mês da carreira? Você nunca pode fazer uma programação que seja muito além do melhor mês que você já tem. Então, no meu melhor mês da carreira, eu fiz uns 700 MTTs no mês. Eu não sou muito volumeiro, sabe? Então, se eu for fazer uma programação de alto volume no mês que vem, eu vou colocar um pouquinho acima disso, ok? Quantos jogos você tem feito por mês, em média, ok? Se você tem feito 200 sitting goals por mês, em média, eu não recomendo você programar 400 no mês seguinte. Programa um pouquinho a mais. Beleza? Programa um pouquinho a mais. E aí você vai fazendo isso gradativamente, beleza? A sua meta de jogos, ela tem que ser um pouco a mais do que você vem fazendo nos últimos meses. E de preferência não seja maior do que o melhor mês da carreira. Por quê? Você teve um mês que você fez muito volume, mas no mês seguinte você conseguiu continuar? Provavelmente não. Então para que você vai querer igualar esse mês agora? Para que no mês seguinte você esteja cansado e não consiga grindar de novo? Não é isso que a gente quer, beleza? Então, ó, programar um pouco mais do que a média, vamos colocar uns 30% a mais. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Se eu fizer, por exemplo, 200 jogos vezes 1,3, tá? Que seria 30% a mais. Ele vai para 260. Mais 30%, 338. Então, eu vinha fazendo 200 jogos. Eu aumentei 30% em um mês, fui para 260. Segundo mês, 338. Quarto mês, quinto mês, sexto mês. Tá? Em 6 meses, você consegue levar de 200 para 700 e pouco. Não queira fazer essa mudança de um mês para o outro, porque o seu organismo vai espanar. Seu corpo vai pedir arrego. Você vai começar a ter todo tipo de autossabotagem, procrastinação e tudo de negativo aí. Burnout também, tudo que a gente já sabe. Então, recomendo que esse aumento ele seja feito gradativo e de preferência sutil. Eu limitaria 30% em relação ao mês anterior, beleza? Agora, você vai fazer a sua programação, nada impede que você entregue mais do que o que foi programado, mas programe com mais cautela. Então eu vou pegar o meu exemplo pessoal, Simões, eu fiz no mês passado, eu acho que foram 550 MTTs, e eu quero aumentar, para quem já faz bastante e quer aumentar, não recomendo subir 30%, suba 15%, no máximo 20%. Então se eu quiser subir 15% aqui, vai ser uns 80 mais ou menos, meu volume já vai para 630, fica bem interessante, ó. Quer ver? 15%, 632. Vou aumentar 20%, vai. Vai para 660? 660. Então eu vou aumentar 20%, minha meta, ó. Mês passado 550, meta 660 MTTs. Ok. Eu sei, porque eu já calculei ali antes, que eu faço 9 jogos por hora de inscrição. Vamos fazer essa conta de 660 para sitting goals também, tá? Se fosse sitting goals, eu faria 8 jogos por hora de grind. Beleza. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é bem simples. Eu vou pegar esse número de jogos. Se for para MTT, eu vou dividir pelo número de horas de inscrição. Então, número de jogos que eu faço por hora de inscrição, ok? Então, ó, 660 jogos, se eu faço 9 jogos por cada hora de inscrição, então eu preciso de 73 horas de inscrição, ok?
Ok? Isso daqui por mês. Então, divido por 30, multiplico por 7 e eu chego a 17 horas de inscrição por semana. Ok? 17 horas de inscrição por semana. Se eu quiser, eu posso colocar uma margem de erro nessa conta e em vez de dividir por 9, eu vou dividir por 8,5. Assim, os meus números vão ficar deflacionados, o meu resultado final vai ser inflacionado. Ou seja, eu vou fazer mais jogos do que eu imaginava. E isso é bom. Então, eu calculei um pouquinho a menos para ter um pouco de margem de erro também. Eu precisaria de 77,64 horas. Faço aquela conta. 18... Esse quebrado eu nem vou contar. 18 horas de inscrição por semana. E se eu jogo MTT e eu sei, eu já fiz essa conta, que é, em média, quantas horas eu continuo grindando depois de terminar as inscrições, ok? No meu caso, 3 horas e meia. Eu já fiz essa conta. Então eu vou programar a minha semana. Isso daqui eu estou pensando para MTT. Se você for programar para Sitting Go, você vai simplesmente dividir pelo número de jogos por hora de grind e acabou, ok? Então eu vou precisar de 18 horas de inscrição por semana e eu posso fazer 3 dias por semana, que é mais ou menos o que eu faço. Então aqui 6 horas de inscrição, mais 3 horas e meia, jogando até o final. E é isso o que eu vou ter que fazer na sexta, no sábado, na sexta, no sábado e no domingo. Então eu tenho 9 horas e meia, tá? Se eu começar meio-dia, eu vou terminar em média lá pelas 9h30. 3 dias por semana. Se eu perceber que isso daqui tá muito pesado para mim, o que eu vou fazer então? Eu vou adicionar mais um dia. Adiciono mais um dia. E essas 18 horas, em vez de dividir por 3, eu vou dividir por 4, que vai dar 4,5. Ele tá formatando como tabela, cara. Vai ser difícil isso aqui. Mas tá bom. Mais 3 horas e meia. Ok? Vamos lá. Aqui. Então eu posso fazer uma programação para 4 dias por semana, que são 4 horas e meia mais 3 horas e meia, vai dar 8 horas, tá? Galera, eu tô meio lerdo aqui porque esse não é o primeiro vídeo que eu tô gravando no dia, tá? Mas beleza. Se eu quiser, eu posso fazer 5 dias por semana, tá? Agora, para MTT, ele tem essa diferença que é esse tempo residual depois do final das inscrições. Então o que acontece? Quanto menos horas eu faço aqui, menor é a minha média de jogos por hora, ok? Porque lembra que, olha só, 660 jogos por mês, por semana seria 154 jogos. Eu posso fazer esses 154 jogos nesse esquema aqui, que são 8 horas total por dia, 4 dias por semana. Que seria 154 jogos em 32 horas. Total 32 horas por semana. Mas se eu fizer as 6 horas de inscrição mais 3 horas e meia em 3 dias, ou seja, se eu fizer menos dias e sessões mais longas, tá? Eu tenho 9 horas e meia. Tem 9 horas e meia multiplicado por 3, que vai dar 28 horas e meia. Eu posso fazer meu volume em 28 horas e meia ou em 32 horas. Percebe que jogar MTT mais dias por semana faz com que a gente trabalhe mais horas para fazer o mesmo volume, ok? Então, para quem joga MTT ou para quem está fazendo uma transição para os MTTs, sessões mais longas são interessantes. Eu não sentaria para jogar para fazer só 2 horas de registro, ok? Porque senão o que acontece? Eu vou fazer 2 horas mais essas 3 horas e meia de média, ou 3 horas que seja, eu vou fazer 5 horas, tá? Só que eu só fiz 2 horas de registro, eu vou fazer o quê? 18 jogos, se eu jogo 9 por hora, eu vou fazer 18 jogos por dia, sabe? Quantos jogos eu tenho que fazer para bater 660? 36. Nem tem dia suficiente no mês para isso, tá? Então, se eu jogo que seja 20 jogos por dia, e eu vou grindar de 15, média de 15 a 20 dias por mês, é claro que eu vou fazer um volume baixo, porque eu tô grindando poucos dias e tô grindando também poucos jogos. Então, vamos lá. Ou você joga poucos jogos por dia, ou você joga poucos dias por semana. Se você fizer os dois, poucos dias por semana, poucos jogos por dia, o que vai acontecer? Você vai fazer um volume baixo. Essa meta que eu fiz aqui é pro meu próprio grind. Inclusive, vou arrumar isso daqui, tá? 6 horas de inscrição, mais uma média de 3 horas e meia, porque isso daqui é muito mais alinhado com o que eu quero, ok? A gente tinha calculado 28 horas e meia dessa forma, e da outra forma, com 4 dias por semana, seria 32 horas, né? Essa 3 horas e meia de diferença, eu uso para outras coisas. Realmente faz diferença para mim ter 3 horas e meia a mais ou a menos no meu grind, na minha rotina, na verdade, tá? Para fazer um último cálculo aqui, se eu fosse grindar 5 dias por semana para fazer 18 horas, eu ia fazer 3,6, daria 3 horas e meia, basicamente. 3 horas e 36 minutos por dia, mais as 3 horas e meia, que é a média que tende a demorar o meu grind depois do fim das inscrições, tá? Então eu tenho... Vou multiplicar isso aqui por 5, né? Na verdade não. Isso aqui, eu vou multiplicar isso aqui por 9, né, para ver o número de jogos. Na verdade não, nada a ver isso daqui que eu tô falando, né? Eu mesmo tô me perdendo aqui no raciocínio. Eu tenho 3 horas e 36, que vai dar 3,6 em decimal, mais 3,5, que é 3 horas e meia, tá? E vou multiplicar isso
por 5 dias por semana. Aqui, eu teria 35 horas e meia por semana. Então, 3 dias por semana, 28 horas e meia. 4 ou 5 dias por semana foi 35 horas e meia, tá? E 4 dias por semana, 32 horas. Então, se eu for grindar 3 dias ou 5 dias por semana, eu tô falando sobre 5 meses, 6, 7. Cara, eu tô falando sobre 7 horas. 7 horas a menos ou a mais de grind. É claro que se os jogos que você joga demoram menos do que isso pra acabar, então essa diferença vai ser menor, mas ela existe. Meu conselho, se for grindar em MTT, grinda MTT. Faça uma rotina de, cara, pelo menos 7 horas de grind, beleza? Ou seja, pelo menos 4 horas e meia de inscrição. 3 horas e meia de inscrição, né? 3 horas e meia de inscrição, mais umas 3, 3 e meia até o final. Beleza? Menos do que isso, você vai estar desperdiçando muito o seu tempo. Ah, Simões, mas aí eu tenho dificuldade com sessões longas e tudo mais. Beleza, faça uma meta de número de horas, seguindo mais ou menos aquela lógica que a gente colocou, para você ir aumentando ela aos poucos, ok? Mas beleza, vamos, essa parte de MTT aqui eu não quero insistir muito, vamos falar sobre Sitting Goals também, bem rapidinho. Se eu quero fazer, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. 800 jogos de Sitting Goal por mês. Isso por semana dá 186,66, dividido por média de jogos por hora, 8, dividido por 8, 23 horas de grind. 23 horas de grind, isso pode significar, deixa eu jogar pra cá, 5 dias por semana, 4 horas e 40, 5 dias por semana. E se fossem 4 dias por semana? Quase 6 horas. 6 horas por dia, 4 dias por semana, fazendo 8 jogos por hora de grind, em média. Isso é a média que a gente tem jogando 10, 11 telas, mais ou menos, tá? E aí você faria 800 Sitting Goals em um mês. Mas o que eu quero que vocês mais prestem atenção é em como é possível a gente prever esses números fazendo um planejamento de horas, ao invés de fazer um planejamento do número de jogos. Galera, se vocês não entenderam até agora como que faz esse planejamento, volta desde o começo do vídeo, assiste focado, assiste fazendo anotações, vai fazendo as contas aqui você mesmo, ou se não, foca nesse registro aqui. Foca primeiro nesse registro. Quando você tiver dados suficientes, aí você volta e assiste o vídeo outra vez, beleza? Mas aqui é um tutorial para vocês seguirem na prática, ok? Então, beleza. Você parou de pensar em jogos e passou a pensar em horas. Aí você vai estabelecer a meta de horas semanais do próximo mês, ok? Próximo passo, no meu caso, né? Eu tinha feito essa conta, não lembro de cabeça, mas era o seguinte, 660... 154 jogos por semana, dividido por uma média de 8,5 jogos por hora de inscrição. Eu preciso de 18 horas de inscrição. Então eu decidi que eu vou fazer 3 dias de 6 horas, tá? 3 dias de 6 horas, 6 horas de inscrição, mais 3 horas e meia, dá 9 horas e meia de grind, 3 dias por semana, é o que eu vou fazer no mês que vem. É fictício isso, né? Não vou fazer exatamente isso, mas só pra gente ter como exemplo. Então eu preciso de 3 dias, 9 horas e meia por dia. Então no meu caso, segunda, terça, quarta, quinta, eu trabalho pro time, aqui pro canal, outros projetos. Sexta, sábado, domingo é grind. Ah, Simões, e folga, você não tira? Não, eu não tiro. Então, assim, não levem meus conselhos ao pé da letra, porque eu sou meio maníaco de trabalho, tá? Mas coloquem em prática. É importante vocês colocarem em prática para entender até que ponto essas coisas funcionam especificamente para vocês. Vocês só vão entender isso na prática. Mas beleza, sexta, sábado, domingo é o meu horário, das 12, 6 horas de inscrições. Termino o grind às 9, ok? E se eu quiser tirar um dia de folga em um desses dias, vai ter um evento, vai ter um rolê, vai ter um torneio de live ali no Lagoa Poker, né? Quem estiver passando por Floripa, recomendo vocês passarem lá, é o clube onde eu sou sócio, o link do Instagram vai estar aqui na descrição. Então sábado vai ter um torneio lá no Lagoa Poker e eu tô muito afim de ir e eu não quero grindar nesse dia, quero grindar um live. Então eu vou trocar simplesmente isso daqui e vou colocar aqui, em algum outro dia, beleza? E aí eu tiro esse dia aqui, beleza? Mas é importante encontrar esses espaços, onde tá aqui, peraí. Ué. Aqui, encontrar esses espaços na sua rotina, de acordo com aquele número de horas, beleza? Você vai montar na sua rotina, defina o que faz mais sentido para você, se são mais dias por semana, com sessões mais curtas, ou se são menos dias por semana, com sessões mais longas. Eu prefiro muito mais dessa forma. Então você encontra esses espaços, monta na sua rotina e parte para execução. E aqui, percebam que eu não escrevi executar. Eu escrevi, calma lá. Encontrar espaços, calma lá. Ah tá, eu tinha apagado esse trem aqui. Ó. Percebam que eu não escrevi executar, eu escrevi tentar executar. Por quê? Eu acho que é natural que vocês tentem executar e não consigam. Porque sempre alguma coisa vai acontecer, talvez naquele dia você não conseguiu acordar na hora programada, ou você se programou para fazer um exercício físico, foi na academia, a academia estava muito lotada, ou você foi jogar um futebol antes, e no futebol você chegou muito cansado e não conseguiu ir pro grind, ou você teve um problema, a internet ficou oscilando, ou você teve que fazer um favor pro seu tio que mora do lado da sua casa e te pediu um favor, enfim.
Então, o próximo passo é entender que é natural não conseguir executar 100% daquilo que a gente programou. Galera, sempre tenham isso em mente. Não coloquem programações que se você não conseguir executar, você vai estar ferrado. Não façam isso, tá? A gente tem que ter uma margem de erro. A gente não vai conseguir executar 100% daquilo que a gente planeja. Na verdade, se a gente executar 60%, normalmente já traz grandes avanços, tá? Eu acho que eu executo por volta de 60% daquilo que eu planejo. Os outros 40%, ou eu não consigo fazer, ou eu faço num prazo maior, faço depois, ok? E tá tudo certo, tá tudo certo. Agora, a gente não vai aceitar passivamente que não consiga executar essas coisas. O mais importante é registrar, anotar os motivos pelos quais você não conseguiu. Então, se o motivo foi internet oscilando, e você percebe que isso daqui se repetiu, você vai ter pode ser um diário, pode ser um bloco de notas, pode escrever à mão, pode escrever num bloco de notas assim, pode ser numa conversa, num grupo do WhatsApp. Eu tenho uma conversa comigo mesmo no WhatsApp, onde eu fico, né, colocando esses registros aí que são importantes para mim. Pode ser numa planilha, enfim, mas registrem, tá? Registrem essas razões. Aí vocês vão percebendo que vai vários dias acontecer isso daqui. Pô, o que eu preciso? Preciso de uma internet melhor, ou preciso de uma internet reserva. Sem isso daqui, eu nunca vou conseguir programar, porque é uma coisa que está na minha frente, sabe? É um obstáculo. Então aqui nós vamos começar a remover esses obstáculos, tá? Outra coisa, família, eu ouço muito esse relato aqui, tá? Família pedindo favor, beleza? Agora vamos lá, se você trabalhasse vou citar alguns exemplos de coisas que eu já trabalhei. Trabalhei em prefeitura, trabalhei em frigorífico, trabalhei em supermercado. Quando eu estava lá no supermercado, empacotando as compras do freguês ali, não vinha ninguém da minha família. Perdão, galera, eu tô com a voz bem desgastada já, mas já tá acabando aqui o vídeo. Enfim, quando eu tava lá trabalhando, não vinha ninguém da minminha família pedir favor, porque eles sabem que eu estou em horário de trabalho. Então, se a tua família te pede favor no horário de grind, se tua família sabe que aquele é horário de trabalho seu, sua família sabe o quanto aquele projeto é importante para você, sua família te apoia naquilo, sabe? Porque talvez isso daqui seja um sintoma de uma coisa muito pior. Talvez a sua família não aceite, não respeite o caminho que você optou, e eles, sem perceber, criam formas de fazer você sabotar isso. E vai acontecer daqui 6 meses, 1 ano, você não vai chegar em lugar nenhum, porque se você sai do seu trabalho para fazer favor pra família, pra vizinho, cara, é claro que o seu chefe vai te demitir, mas no poker você não tem chefe. Qual que é a consequência, né? Você não vai produzir, você não vai ter os resultados que você espera. E daqui 6 meses, 1 ano, aquelas pessoas que não apoiam isso, elas vão vir e vão falar, tá vendo? Você desperdiçou tempo, eu te falei que não ia dar certo. Percebe? Então eu não acho que as pessoas fazem por mal, mas as pessoas fazem, ok? Mas às vezes, muitas vezes, a responsabilidade disso aqui é sua. Por quê? Você não tem uma rotina bem estabelecida. Você grinda a hora que dá. E aí você tá ali em casa à toa, chega teu tio, teu cunhado lá e fala, rapaz, preciso que você pague um boleto aqui. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas eu sou da época que se pagava boleto ainda. Precisa ir no mercado, precisa ir na loja e tal. Faz esse favor aqui pro tio. Aí você fala, beleza, você tá parado, você não tá engatado no grind, você não tem uma rotina, você não tem um quadro na tua parede dizendo, de segunda a sexta, das 4 às 8 é momento de grind, sabe? Então qual que é o seu problema aqui? Você não estabeleceu um horário fixo e rígido para você ir pro grind. E você não combinou isso com a sua família. E você não disse para eles o quão importante é que você siga esse cronograma, sabe? Você talvez não saiba que se você não seguir o seu cronograma, você nunca vai chegar lá. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. E se você nunca pensou sobre isso, você com certeza não falou para sua família, galera, se for me pedir um favor, pede com antecedência, porque eu tô trabalhando, tô aqui no PC trabalhando, tá? Ou tô tentando desenvolver um trabalho, ok? Mas, enfim, vocês entenderam o conceito, né? A gente vai registrar esses problemas. Tem um outro aqui. Não consegui dormir cedo, não consegui acordar cedo, consequentemente não consegui cumprir a rotina. Esse é um ponto. Outra coisa, não deu tempo de fazer as coisas anteriores. Isso daqui acontece bastante. Acontecia comigo. Eu tinha uma rotina que era assim, tem aquele livro, né, Milagre da Manhã. Recomendo muito esse livro, mas eu tentei seguir ele à risca. E ele fala sobre meditação, sobre exercício, sobre leitura. Então eu acordava 9, aí tomava um café da manhã, né? Tomava um café da manhã, fazia meu ritualzinho ali, normalmente lia, tomava um café lendo o livro até umas 10h30, tá? Aí lá pelas 10h30, eu ia meditar até umas 11. Depois eu ia fazer anotações, planejamentos do dia até umas 11h30, tá? Aí eu ia fazer o meu treino das 11, na verdade 11h30, né? Cara, tá chata essa formatação aqui. Bom, das 11h30 até mais ou menos meio-dia e meia, tá? Aí da meio-dia até a 1 eu ia almoçar. Aí depois do almoço eu ia tomar um banho. Basicamente lá pelas 2 da tarde eu ia iniciar o meu grind. Olha quanta coisa eu colocava antes do grind. E isso daqui é um efeito dominó. Por quê? Se eu
deveria ter acordado às 9 da manhã e eu acordei às 11, porque, por exemplo, ontem, hoje nós estamos em semana de carnaval, tem um clube aqui perto de casa, ontem ficou som alto e eu não consegui dormir até 5 da manhã. Então, se eu tivesse esse planejamento para hoje, já teria arrebentado com tudo, sabe? Então, ou você acorda às 9 e fica sonolento o dia todo e não vai dar conta de fazer tudo isso daqui e ainda grindar, ou você acorda às 11 e aí você já tá 2 horas atrasado para tudo, aí você vai começar o grind às 4. Só que daí eu vou ter que grindar menos horas, ou vou ter que grindar a mesma quantidade de horas que vai prejudicar meu sono, e aí o ciclo vai, sabe? Então, quando você coloca muitas coisas antes do grind, isso vira um efeito dominó, porque se essas coisas não dão certo, o seu grind atrasa, e além de tudo você vai cansar. Então, para grind de MTT, eu não recomendo vocês ficarem fazendo um monte de coisa antes, não, tá? O que eu recomendo? O grind, ele ser a primeira coisa importante do seu dia. Hoje, eu acordo, num dia que dá tudo certo, um domingo que dá tudo certo pra mim, eu acordo às 9, faço o meu ritualzinho matinal, que inclui leitura, até umas 10h30, 11 horas engato no grind. Então, acordei às 9, 2 horas depois estou no grind. Pra quem não trabalha, né, pra quem não tem trabalho em tempo integral, isso daqui é o ideal, tá? O mínimo de coisa possível antes do grind. Você tá de cabeça limpa, você não se cansou e principalmente você não colocou outras coisas que podem ser armadilhas. Cara, um treino de musculação pesado antes do grind é uma armadilha, sabe? Porque tem grande chance de você estar muito cansado. Principalmente se você treina, toma banho e almoça. Cara, fazer um treino de musculação, comer e depois tomar banho é a receita da soneca. Não tem soneca mais gostosa do que essa soneca pós-treino, sabe? E eu não vou querer colocar isso aqui antes do grind, senão eu vou ter um conflito de interesses muito forte. É meu corpo querendo dormir e eu querendo ir pro grind. E normalmente o nosso corpo ganha, tá? Nosso corpo ganha. Nós temos algumas décadas de vida, nosso corpo tem milhões de anos de evolução, sabe? Então é difícil você lutar contra uma função do seu próprio corpo, porque aquilo foi preparado pela natureza por muito mais tempo do que o tempo que você tem de vida consciente, não é? Então a gente tem que tentar se adaptar ao ritmo do corpo, ao invés de ir contra ele, ok? Então aqui é um problema bastante recorrente que eu recomendo resolver ele dessa forma aqui. Coloca o seu grind como uma das primeiras coisas do dia. E olha só, se eu acordei às 9, eu vou dormir 1 da manhã, ok? E na minha fugiu a palavra. Na minha programação de grind, eu coloquei ali uma média de 9 horas e meia de grind. Das 11, 9 horas e meia, eu vou até as 8h30. Terminou 8h30, eu vou direto pro meu treino. Aqui no break eu almoço, eu tomo um café, eu tomo um shake de proteína ali e por aí vai. Agora, para Sitting Go, isso tudo é muito mais fácil, né? A gente vai dividindo em sessões, mas mesmo assim, não coloque sessões no final do seu dia, depois de você fazer um monte de coisa. Eu não acho isso muito interessante, não. Beleza? Ok? E aqui, ó, 8h30, eu vou direto pro meu treino, que vai até umas 9, aí eu vou tomar um banho, vou jantar 10 da noite num dia de semana, depois de trabalhar 10 horas, 9, quase 10 horas de trabalho, eu ainda tenho 3 horas livres. Nessas 3 horas livres, eu tenho tempo para os meus hobbies, tenho tempo para dar uma organizada na casa, para ler, sabe? Esse tipo de coisa. Para ler mais um pouco, né? Eu gosto bastante de ler e recomendo que vocês façam isso, porque é muito bom pro nosso cérebro, ok? Galera, então eu acho que é isso. Eu divaguei em alguns momentos aqui, mas eu acho que são exemplos que eram importantes passar para vocês, tá? Eu vou recapitular agora, tá? Para quem assistiu até o final, colocar um passo a passo aqui. A gente vai calcular capacidade de volume por hora. Eu ensinei como fazer isso, tá lá no começo do vídeo. Se você... Aqui, galera, vocês têm que bater um checklist assim, tá? Eu sei calcular, ó. Eu vi no começo do vídeo, prestei atenção, fiz junto. Eu sei. Se você não sabe, volta lá e faz. Volta lá e assiste e faz junto. Parar de pensar em jogos e pensar em horas. Estabelecer a meta de horas semanais do próximo mês. E aí, quantas horas você vai trabalhar na próxima semana? Tenha isso estabelecido. Cara, eu tô irritado já com essa formatação aqui. Tenha isso estabelecido a partir do quanto antes, o mais rápido possível, estabeleça quantas horas você vai trabalhar na próxima semana. E isso tem que ser pensado a cada semana, a cada mês, tá? Não espere que você vai magicamente sentir vontade de grindar mais do que você, de trabalhar mais do que você tem trabalhado, sem fazer planejamento nenhum. Isso não acontece. E vou falar pra vocês, galera, eu sou uma pessoa que tem muitos hobbies, tá? Eu gosto de estudar coisas fora do poker, gosto de praticar algumas coisas diferentes, e mesmo nos meus hobbies, coisas que eu faço puramente por prazer, se eu não planejar, passa 1 semana, 2 semanas, e eu não adiantei nada daquilo, sabe? Se eu não planejar o tempo para eu ler meu livro, eu não tenho tempo nunca. O nosso tempo, ele se esvai muito cedo, a gente tem torneirinhas que sugam o nosso tempo, tá? Sem a gente perceber. Eu vou falar disso em um outro momento aqui no canal. Então sempre tenham estabelecido quantas horas de grind e de estudo vocês vão fazer. Encontrar os espaços na rotina de forma realista, tentar executar, não conseguiu, anota o motivo, vai listando esse motivo e depois que você tiver uma boa amostragem, você vai atacando esses motivos aqui, um por um, resolvendo eles. Assim você resolve o seu problema de volume, beleza? Então galera, isso daqui é basicamente um passo a passo, isso daqui acho que não deveria estar de graça aí no canal, tá? Deveria ser conteúdo exclusivo pros alunos, mas esse canal aqui também é uma forma de divulgar o time, divulgar o meu próprio trabalho, tá? E a gente vai ter novidades aí no sentido de algumas coisas eu vou ter para anunciar, algumas coisas diferentes aí no futuro vocês vão ver, principalmente para a galera de Sitting Go, beleza? Bom, então é isso, galera. Eu espero que tenha sido interessante para vocês, espero que tenha ajudado, espero realmente que vocês apliquem, tá?
e eu estou à disposição para ouvir o feedback de vocês. Vocês podem falar comigo aqui nos comentários, podem falar comigo direto lá no Instagram, lembrando que lá eu tiro dúvidas de vocês também, se vocês quiserem, podem me mandar qualquer pergunta pelo Instagram. A primeira pergunta de todas as pessoas eu garanto que vou responder, não importa o número. Se mandar várias, talvez eu não consiga responder todas, mas pelo menos uma pergunta por pessoa eu me comprometo a responder, beleza? Se vocês quiserem, podem tentar aplicar isso daqui, anotem as dificuldades de vocês e depois tragam para mim essas dificuldades em formato de perguntas. E aí, se for pertinente para o canal, pode ser que eu até faça um vídeo em cima disso, claro, respeitando a privacidade de vocês, beleza? É sempre bom lembrar também, confiram os links que estão aqui na descrição, sempre tem alguma coisa boa, alguma coisa interessante aí pra vocês, promoção, desconto, contato comigo, contato com o time e tudo mais, beleza? Galera, então é isso, valeu quem ficou até o final, até a próxima.